Bem, pessoal, mais uma aula aí para o canal. Então, nós vamos falar hoje sobre a lei de resfriamento de Newton, né? Então, você tem uma equação diferencial do tipo derivada da temperatura em função do tempo, ela é proporcional à variação de temperatura, tá? Esse tempo é o tempo característico, né, que ocorre esse resfriamento, e esse ΔT aqui é a variação de temperatura, a temperatura do corpo menos a temperatura do meio ou do ambiente na qual esse corpo está inserido. Então, como é que você resolve essa equação diferencial de primeira ordem, tá? De você vai aplicar uma técnica chamada de separação de variáveis, tá? Mas antes de você aplicar a técnica de separação de variável, tá? Essa temperatura vai depender do tempo. Eu vou fazer uma mudança de variável para deixar essa equação diferencial mais amigável, né? Essa equação diferencial de primeira ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o ΔT aqui dentro da expressão do ΔT. Então, vai ficar assim, olha. Fica derivada da temperatura em função do tempo igual menos o tempo característico, né, o tal. E aqui o ΔT você vai substituir esse valor. Fica T menos Tm. Tá? Então, você vai chamar isso aqui, olha. Você vai chamar tudo isso aqui, vai aplicar uma mudança de variável, vai chamar tudo isso de U. Esse U, veja que a temperatura depende do tempo, então esse U também vai depender do tempo, tá? Então, essa mudança de variável diz o seguinte, se U ele é T menos Tm, tá? Então, eu vou derivar du com relação a... Vou derivar U com relação ao tempo, já que ele é uma função do tempo, tá? Então, fica... O T é uma função também do tempo, então fica dt maiúsculo dt minúsculo. E como essa temperatura do meio na qual o corpo está inserido é uma temperatura a priori constante, né? Então, a derivada de uma constante em função do tempo é zero. Eu não vou colocar aqui. Então, está aqui a mudança de variável proposta para essa equação diferencial, tá? Aqui eu só vou isolar logo o T maiúsculo. Então, daqui eu posso concluir que o T maiúsculo, em função do tempo, vai ser o U, que também depende do tempo, mais, né, tá menos, vai para o outro lado, mais temperatura do meio. Então, todos esses dados eu vou substituir na minha equação diferencial aí. Então, eu estou fazendo uma mudança de variável para resolver essa equação diferencial. Então, quando você fizer aí a substituição de variável, o resultado dessa substituição vai dar o seguinte. Então, dt grande dt, que está aqui, olha, é o du dt. Então, fica du dt é igual menos 1 sobre tal. Quem é T menos Tm é o próprio U. Agora, antes, o meu tempo, a temperatura dependia do tempo, e aqui também o U, a minha nova variável, também vai depender do tempo. Aqui, então, fica mais simples de resolver. Eu vou aplicar a técnica chamada separação de variáveis, que o nome já diz muita coisa. Eu vou separar U para um lado e T para o outro. Então, vai ficar assim, ó. du com relação a U menos 1 sobre tal dt. Tá? Bem aqui, olha. Agora eu vou integrar ambos os lados. Aqui eu vou integrar de um valor de U0 até U. E aqui de um valor T0 a T. E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou resolver essa integral aqui, olha. Então, a integral de 1 sobre U é log natural de U. Tá? Então, vou colocar aqui em cima, tá? Vai ficar assim, olha. Aqui em cima fica log natural de U, de quanto a quanto? De U0 até U. Igual, vou repetir aqui, ó, o tal é uma constante, então ele sai da integral, fica uma integral de 1 dt, que é t, de t0 a t. Então, fica menos 1 sobre tal de t de t0 até t. Tá? Então, você vai substituir os limites aí, né?
superior ou inferior no resultado, vai ficar log natural de U menos log natural de U0. Aqui fica 1 menos tal T menos T0. E aí você aplica aqui a propriedade, do log, que é o log da diferença, é o log da razão. Então fica log de U sobre U0 igual a menos 1 sobre tal T menos T0. Bem, para você resolver esse log natural, você coloca a exponencial em ambos os lados. E aí quando você coloca a exponencial do log é o próprio argumento e fica a exponencial aqui desse resultado. Então, o resultado, quando você fizer aqui, você vai encontrar, né? Vai ficar U sobre U0, né? Exponencial de menos 1 sobre tal T menos T0, tá? E aí eu vou passar o U0 vai multiplicar todo esse termo e o U vai estar desse lado. Lembrando que o nosso U, a nossa função, ela não, o que eu quero não é o U, o que eu quero é a função. Quando você resolve uma equação diferencial, o que você quer é encontrar aquela função dependente daquela variável. Então, o que eu quero é temperatura em função do tempo. Mas o meu resultado aqui deu U em função do tempo. Então, eu vou trocar U por T através dessa mudança aqui que foi feita, proposta. Então, se você trocar no lugar de U, temperatura em função do tempo menos a temperatura do ambiente, o resultado dessa expressão torna-se o seguinte: temperatura em função do tempo, tá? Fica temperatura do meio mais temperatura inicial, né, menos a temperatura do meio, exponencial de menos T sobre tal. Então tá aqui, né, a minha função aí, como é que a temperatura varia no tempo, tá? A temperatura do meio, esse T0 é o seguinte: quando o tempo for zero, o meu U é o zero. Então aqui, olha, quando o meu U for o zero, a minha temperatura vai ser T0. Então esse T0 ele veio daqui da mudança de variável. Ele acabou recaindo aqui. Temperatura do meio exponencial de menos T sobre tal. E eu considerei o tempo inicial nessa análise igual a zero. É 0 segundos. Então ele só sobra essa exponencial aqui. Então como é que é o comportamento, né, de uma lei de resfriamento de Newton? Quando você resolve a equação diferencial da lei de resfriamento de Newton, você encontra a temperatura em função do tempo, essa cara, essa função. Como é que você enxerga isso num gráfico, né? Então você enxerga isso no gráfico seguinte: você tem um gráfico aqui, temperatura em função do tempo, tá? Aqui o tempo aqui embaixo. Então, quando você pega esse resultado aqui, olha, e analisa, quando esse tempo aqui for infinito, então esse cara aqui vai a zero, a temperatura no limite, quando o T tende a infinito, ela tende a Tm. Ou seja, no limite de mais, quando o tempo for para o mais infinito, você vai ter uma assíntota aqui, exatamente em Tm, que é a temperatura do meio. E quando você aplica o limite nessa expressão, no limite quando o T tende a zero, esse camarada aqui vai a 1, esse cara cancela com esse, dá zero, sobra T0. Então, no limite, quando o meu tempo tende a zero, a minha função vai dar um valor que é a temperatura inicial do meu corpo. Então, pessoal, em resumo, você tem uma exponencial que vai cortar em T0 e no limite, quando o T tende a infinito, ela vai dar uma assíntota próximo aqui a Tm. Então, o gráfico esse é o gráfico da função exponencial e ela vai se aproximando sem tocar no infinito aqui nessa assíntota em T igual a M. O que significa que inicialmente o meu corpo ele tem uma temperatura, digamos que a temperatura do corpo é 36,5 graus, a temperatura do nosso corpo, por exemplo. E aí quando você vem a óbito, é um exemplo de aplicação da lei de resfriamento de Newton, a temperatura do teu corpo, o tempo vai passando e a temperatura do teu corpo vai diminuindo até se equilibrar com a temperatura do meio. Então é dessa forma que você entende e compreende a lei de resfriamento de Newton no resfriamento
né, na morte de uma pessoa.